O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso e humilde coração. Jesus está falando da realidade da presença de Satanás na vida das pessoas. Os demônios existem, o seu chefe é Satanás, Lúcifer, Satanás, são cognomes, não é? São muitos demônios, são anjos caídos, detestam a Deus, detestam o ser humano. Beelzebu é um desses demônios, demônio da gula, demônio da morte, demônio da idolatria, demônio das moscas. Jesus está mostrando como que acontece quando uma alma está distante de Deus, distante do batismo, da graça, da luz, do cuidado de outras pessoas boas que foram iluminadas pelo Evangelho, foram transformadas, foram regeneradas por Cristo. E se uma pessoa está oprimida pelo maligno, ali acontece uma expulsão, o demônio vai embora, depois essa casa fica livre, fica limpa, fica varrida. Mas se ela não recebe uma sã doutrina, se ela não parar de evocar os mortos, é a mesma coisa de invocar os demônios. Se ela não parar de ir nesses lugares, de oferecer despacho, oferecer sacrifícios aos demônios, acreditando em todo esoterismo, todo tipo de nova era, de New Age, ficar fazendo coisas totalmente erradas, como brincadeira, entre aspas, do copo, leitura de mão, horóscopo, recorrendo a magos, a adivinhos, a charlatães, o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. E é uma realidade. A possessão diabólica é uma realidade. E o Brasil precisa despertar mais
mais rapidamente possível, para que todas as dioceses tenham 2 ou 3 exorcistas que estudem, que aprofundem e que ajudem as pessoas, primeiramente através de uma belíssima catequese, depois através de uma vida sacramental autêntica, confissão, comunhão, e de um cuidado pastoral, onde as pessoas vão ficando atentas, vão tendo discernimento a respeito desta realidade demoníaca. Os santos são aqueles que trazem um grande pavor aos espíritos malignos, aos demônios, porque os santos combatem com a força de Cristo. Hoje é dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro é uma data muito importante, porque foi a última aparição de Nossa Senhora em Fátima. A última aparição em Fátima ocorreu o milagre do sol, um dos maiores milagres de todos os tempos, onde o sol dançou no céu, na frente de 70 mil pessoas. O sol parou e chovia torrencialmente naquela região, até que o sol começa a dançar, tem um reflexo, uma luminosidade totalmente diferente, algo sobrenatural envolvia o sol naquele dia 13 de outubro de 1917, e aquelas pessoas, 70 mil pessoas, molhados, encharcados, numa chuva muito forte, elas ficam secas em segundos, estão completamente secas. A irmã Lúcia, os pastorzinhos de Fátima que estavam lá, a irmã Lúcia coloca nas suas memórias que naquele dia Nossa Senhora apareceu vestida de Nossa Senhora do Carmo, e São José estava com o menino Jesus no colo, e São José com o menino Jesus no colo abençoou o mundo 3 vezes, e Nossa Senhora prometeu que ela viria ainda a Portugal, a Fátima, uma 7ª vez, uma 7ª aparição, que ainda não aconteceu. E nesta época, nesse contexto histórico, geográfico de Portugal, em 1904, no dia 30 de março de 1904, nasce em Balazar, uma cidadezinha ao norte, na diocese de Braga, nasce Alexandrina Maria, a famosa Beata Alexandrina de Balazar. Ela vai ser batizada com 3 dias, no dia 2 de abril, e com 7 anos ela precisa mais a outra cidade para poder fazer a pré-escola, porque Balazar, se hoje é pequenininho, há 100 anos atrás, há quase 120 anos atrás, era menorzinha ainda. E ela foi estudar, ficou um período e voltou. Lá ela fez a primeira comunhão com 7 anos, foi crismada com 8 anos, e quando ela volta junto com a sua mãe, vai morar junto com a sua mãe e a sua irmã Deolinda. E a Beata Alexandrina era uma mulher, uma menina com 10, 11 anos, 12 anos, ela era forte, ela era robusta, ela trabalhava na agricultura, ajudava a mãe, ajudava a irmã, mas com 12 anos ela teve uma febre tifoide muito forte, que comprometeu a sua saúde para o resto da vida. E quando ela tinha 14 anos, eu tive a graça de ir na casa da Beata Alexandrina, lá em Balazar, do ladinho da comunidade Canção Nova, porque eles têm uma casa de missão, lá onde a Alexandrina viveu e também entregou o seu sacrifício a Deus, onde ela morreu também. Eu tive a graça de ir lá. E a Alexandrina fazendo ali costura junto com a sua irmã e mais uma amiguinha, ela tinha 14 anos, 3 homens, isso era um sábado santo, 3 homens invadiram a casa, arrombaram a porta e a irmã dela e a amiguinha saiu correndo. Ela não conseguindo fugir, estando perto de uma janela, para não ser violentada, para não ser estuprada, para não perder a pureza, a virgindade, Alexandrina não hesita, ela pula daquela janela abaixo. Não era muito alto, mas o jeito que ela caiu, 4 metros, 5 metros,
fez com que ela comprometesse para sempre os movimentos da perna. E ali, dos 14 anos até os 19, ela ainda conseguia arrastar, ela arrastava. Morava muito próximo da igreja de Balazar, ela ia muito à igreja, arrastando a mãe. O pai separou da mãe, o pai deixou a mãe, veio até o Brasil, depois voltou de novo para Portugal. Uma vida muito sofrida, mas muito honrada, muito sóbria. E Deus foi manifestando de forma extraordinária, onde ela viveria o seu Calvário. O nome daquela localidade chama-se Calvário. E aparecia num gramado, milagrosamente, aparecia uma cruz num gramado, uma cruz de uns 2 metros por 1,5, do tamanho dessas cruzes, desses crucifixos que nós temos na igreja, aparecia. Aí as pessoas, para não achar que aquilo era fantasia, que era conversa das pessoas, jogava a terra e acabava com tudo. Aí certa vez foram lá, destruíram tudo, e apareceu de novo, e apareceu de novo, e apareceu de novo. Era a cruz que o céu estava dando para Alexandrina ser crucificada naquela região de Portugal, concomitante com a mensagem de Fátima, que essa história está esplendidamente entrelaçada. E a beata Alexandrina, com 14 anos, fica paraplégica. Só que aos 19 anos, todos os movimentos da cintura para baixo acabam de uma vez. E ela, dos 19 até os 21, ainda tenta fazer alguma coisa, acha que isso é passageiro, até que com 22 anos ela fica completamente, com 21 para 22 anos, ela fica completamente paralítica. Reza a Deus, continua rezando a Deus durante 3 anos para que seja curada. E ela dizia assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu irei para as missões mais longe desse mundo, onde o Senhor quiser me mandar, na África, na Ásia, aonde o Senhor me enviar, eu irei para anunciar o teu evangelho. 3 anos depois, com cerca de 24 anos, aí de uma vez ela sabe que Deus quer dela esse sacrifício. Ela pede para colocar a sua cama de frente para o sacrário, e ali começam as experiências místicas. Ela começa a entrar em êxtase, até o ponto que o seu diretor espiritual, o padre Pino, padre Pino, um jesuíta, pede para ela relatar, escrever num diário as suas experiências místicas. E assim ela vai. Em 1936, ela começa a receber de Jesus. Vejam bem, Jesus começa a pedir a ela, uma simples jovem paraplégica do interior de Portugal, para escrever ao Papa Pio XII, que era para ele consagrar o mundo ao coração imaculado de Maria. Por 5 anos, Alexandrina escreveu ao Papa Pio XII. Depois cessou, ela não escreveu mais. Jesus não pediu que ela escrevesse mais, e ali vai começar as suas experiências com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 4 anos, por 182 sextas-feiras seguidas, Alexandrina vai viver o Calvário naquele quartinho de Balazar. O milagre acontece porque ela era imóvel da cintura para baixo, mas na sexta-feira, do meio-dia às 3, ela mexia as pernas, começava a agonizar, ia subindo, descia primeiro a cama, depois ia escorando na parede, como encurvada, como que se tivesse um peso muito grande na cruz. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vivia naquele quartinho lá em Balazar, em Portugal. Também recebeu experiências profundíssimas com as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, e de 1900
1942 a 1955, ela viveu 13 anos da Eucaristia. Os 13 últimos anos, Jesus pediu para ela não comer absolutamente nada, para receber somente o seu corpo e o seu sangue. Apóstola da Eucaristia, a rosa branca de Nosso Senhor. As pessoas iam visitar Alexandrina, que pesava mais um pouquinho que 38 quilos, acho que não chegava a 40 quilos, ficava na sua caminha, sempre recebendo as pessoas com um sorriso, sempre com uma palavra de esperança, e não foram poucos os milagres das pessoas que visitaram Alexandrina e saíram transformados. Graças a Deus eu celebrei a missa lá na igrejinha de Balazar, visitei o quarto onde ela viveu, fui até o túmulo de Alexandrina, e lá ela pede assim: vocês que vierem me visitar, depois que eu partir para o céu, eu só peço uma coisa para vocês: cessem, parem de uma vez de ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Parem de uma vez, emendem de uma vez, parem de ofender o Senhor Jesus Cristo. E a pedido de Alexandrina, o Papa Pio XII vai consagrar o mundo ao coração imaculado de Maria a primeira vez. Essa data ela é muito importante, porque ela comemora a última aparição de Fátima, mas ela reporta também para acontecimentos futuros, para ações que Deus vai fazer nessa terra. Agora, o que mais a gente precisa fazer é a nossa parte. Alexandrina passou 30 anos numa cama, adorando Jesus, vivendo da Eucaristia e consolando. Ela era arrebatada nos sacrários da terra para consolar Jesus aonde ele estava sozinho. O Papa Francisco, essa semana, disse que é para os párocos do mundo inteiro abrir as igrejas, expor o Santíssimo, convocar o povo para a oração, para a penitência. E o Papa disse: o mal está solto no mundo e ele está fazendo vítimas, ele está fazendo grandes males. E hoje, 13 de outubro de 2023, nós não escolhemos. Olha o que a gente ouviu na primeira leitura de Joel, da liturgia de hoje. Não foi escolhido, ninguém escolheu, vocês não escolheram, eu não escolhi, está aqui determinado na liturgia. Olha a palavra de Deus para o dia de hoje, daqui para frente. Joel capítulo 1, versículo de 13 a 15, depois capítulo 2, de 1 a 2. Olha a providência de Deus, nesse dia 13 de outubro. Vejam o que o Espírito Santo está falando através da liturgia da palavra na missa. Pondes as vestes e chorai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos de toda a gente do povo na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor: ai de nós neste dia, o dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo monte, tremam os habitantes da terra, que está chegando o dia do Senhor, ele está às portas, é um dia de escuridão fechada, de nuvens e de redemoinhos, como a aurora espraiada nos montes. Assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu, algum outro nem jamais se verá, até os anos de gerações futuras. A Bíblia está falando dos 3 dias de trevas. A Bíblia está convocando os padres do mundo inteiro a fazer uma grande penitência e convocando os leigos a entrarem
na casa de Deus, em grande assembleia, com jejuns e sacrifícios, porque dias difíceis de castigos para a face da terra se aproximam. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Papa Francisco convocando toda a igreja a rezar. E na hora do Kyrie eleison, do Christe eleison, na hora do ato penitencial, olhava para o crucifixo, Jesus falava no meu coração: os judeus não me reconhecem, os judeus me rejeitam, os islâmicos me perseguem e os cristãos me traem. Os judeus rejeitam Jesus, os islâmicos perseguem e os cristãos traem, abandonam. Que a beata Alexandrina de Balazar, que o coração imaculado de Maria levante alminhas pequeninas como Francisco, Jacinta e Lúcia para fazer companhia para Jesus abandonado, para rezar pelos pobres pecadores e oferecer os seus sofrimentos. Esse é o último remédio, meus irmãos. Não tem e não haverá outro. 13 de outubro, essa data mostra acontecimentos importantíssimos do passado e mostra coisas grandes que Deus vai realizar no futuro. Nos preparemos, obedeçamos a Deus e sejamos santos, imitando esses grandes nomes que Deus nos deu nesse século XX. Os pastorzinhos de Fátima e a beata Alexandrina, o grande anjo consolador de Jesus abandonado. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.